Olá, queridos, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os princípios do design de interiores. São 7 princípios ao todo que nos ajudam muito a entender como projetar os ambientes, como distribuir o nosso layout de uma forma que fique agradável, funcional e traga um conforto para aquele que vai utilizar. São princípios bastante simples e práticos e eu vou explicar cada um deles na nossa aula. Bom, o primeiro princípio que eu quero passar para vocês é o princípio do equilíbrio. O equilíbrio, ele pode ser simétrico ou assimétrico. O equilíbrio simétrico é um equilíbrio um pouco mais formal, mais tradicional, mais óbvio até. Ele também é um pouco mais estático. Como que ele se dá esse equilíbrio? Uma vez que eu trabalho um ambiente, eu posso ter um mobiliário e a partir daquele centro daquele mobiliário, eu tenho uma simetria dos dois lados do mobiliário, assim como essa imagem que eu estou mostrando para vocês do ambiente. Ou eu posso ter uma simetria trazida pelo centro de um ambiente, por exemplo, o centro dessa sala de estar, em que de um lado para o outro eu tenho uma simetria de um layout disponível nesse ambiente. É interessante esse equilíbrio? Algo que tem de interessante é que ele atrai o nosso foco para o centro do ambiente. Uma vez que eu tenho uma simetria dos dois lados, a parte central é exatamente onde atrai o foco, né, da minha visão. Isso pode ser interessante em alguns casos. Por exemplo, se eu tenho um cliente que é um advogado bastante formal e que ele gostaria de ter um escritório formal porque ele acha que aquilo traz a sensação de que ele traz respeito, que as pessoas vão confiar mais nele, eu posso criar um ambiente de um escritório para ele, que o centro seja exatamente a posição que ele está da mesa e e a partir da mesa ter uma simetria dos dois lados. Isso vai gerar com que a atenção visual do observador seja direto nesse centro do ambiente. O equilíbrio assimétrico, ele traz uma situação mais informal, menos óbvia, mais dinâmica, até mais divertida. Esse equilíbrio ele pode ser dado por a partir de um eixo de simetria vertical ou horizontal, o layout ou os elementos serem diferentes de um lado e do outro. Ele também pode ser feito a partir de eixos radiais. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa arredondada e eu quero distribuir cadeiras com uma forma simétrica. E aí, a partir desses eixos, eu também tenho móveis com simetria. Só temos que tomar um pouco de cuidado, porque o equilíbrio radial, ele é mais, a gente diz que ele é mais feminino, até por conta das curvas, né? Eles têm mais curva, mas ele também pode trazer uma composição um pouco monótona, um pouco também óbvia. Então, apesar de ele ser assimétrico, ele pode ser um pouco óbvio mesmo assim. Então, o que eu posso fazer num equilíbrio radial, por exemplo? Se eu tenho uma mesa que eu vou compor com várias cadeiras iguais, eu posso nas pontas dessa mesa ou em alguma extremidade, em alguma parte da mesa, compor com cadeiras um pouco diferentes, de modelos diferentes, de cores diferentes. Isso vai trazer mais dinamismo e vai quebrar um pouco o que é óbvio. Olhando sobre uma comparação entre equilíbrio simétrico e assimétrico, né? Vamos ver essas duas imagens de lavabo. Eu tenho aqui um lavabo em que eu tenho os móveis a partir do eixo da pia desenhados de forma simétrica e aqui eu tenho o mesmo mobiliário desenhado de forma assimétrica. Então dá para a gente perceber bem a diferença entre um e outro. Um traz mais a nossa visão para o centro e o outro traz a nossa visão mais para o objeto como um todo. O segundo princípio é o princípio da harmonia, e aqui eu vou fazer uma associação à música, né? O que é a música na harmonia? É uma parte sonora, lá na música é produzido notas, né, simultâneas de diversos instrumentos, e a harmonia é a que junta todos esses elementos numa estrutura musical. A mesma coisa acontece no design. Eu tenho vários elementos, mas que quando eles tocam juntos a música da decoração do ambiente, esses elementos trazem uma harmonia
para o meu design, né? Para o meu desenho de interiores. Então, por exemplo, linhas semelhantes. Se eu for trazer o meu desenho em forma de croquis e as minhas linhas forem ultrapassar nas extremidades, por exemplo, eu preciso trazer esse mesmo conceito para toda a minha representação gráfica de desenho. O terceiro princípio é o princípio da unidade-variedade. O que isso quer dizer? Eu tenho no meu ambiente diversos mobiliários, diversos elementos de decoração que são variados, né? Ao mesmo tempo que eles são variados, eles precisam ter elementos que tragam uma unidade, né? Então, como que eu posso fazer isso? Por exemplo, se eu tenho cores ou texturas que tornam uma almofada muito parecida com uma cor de uma parede, ou que tragam uma unidade a partir de padronizações. Então, eu tenho uma padronização numa almofada e essa padronização me lembra algo num quadro. Então, é importante eu pensar um pouco sobre a unidade dos elementos. O quarto princípio é o princípio do ritmo. E aí eu vou de novo associar a música. O ritmo na música é aquele que marca os compassos, aquele que faz existir um movimento coordenado, é aquele que repete os intervalos musicais. Então, eu tenho o ritmo, né, da música batendo. A mesma coisa eu posso trazer para dentro do design de interiores. O ritmo seria o movimento coordenado da minha decoração, do meu design. Ele precisa criar um dinamismo. Precisa ser um pano de fundo, né, para a minha decoração. Então, ele pode ser mostrado o ritmo, por exemplo, no desenho de uma porta, de uma esquadria. Ele pode ter um ritmo na divisão de umas prateleiras. Então, observe esses exemplos aqui. Eu tenho dois desenhos de uma porta, de uma esquadria. Eu tenho um ritmo igual, em que eu tenho o mesmo desenho para tudo. E no segundo, eu tenho um ritmo que é variável, que não é constante, porque o elemento central, ele tem uma modificação. Na biblioteca também, se a gente observar, o ritmo está presente na divisão das estantes, então elas estão todas divididas iguais, mas elas poderiam também ter um ritmo diferenciado, ou seja, as prateleiras não terem as divisões exatamente iguais. O próximo princípio é o princípio da escala e proporção. Dentro de escala, eu tenho dois tipos de escala: a escala humana e a escala visual. A escala humana toma o homem como padrão para aquela escala do ambiente. Então, se eu for criar uma mesa, eu preciso entender qual é a altura da mesa ideal para um homem padrão. É claro que se o meu cliente não for um homem padrão, por exemplo, se eu estiver fazendo uma mesa para um cadeirante, eu preciso olhar as características humanas da escala desse meu cliente. Se eu precisar desenvolver, por acaso, um banheiro para uma criança, eu preciso adotar a escala humana da criança. Mas a escala humana está muito ligada ao estudo da ergonometria. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso na nossa próxima aula. A relação que foi desenvolvida a partir do corpo humano e com o ambiente do homem em relação ao ambiente. Então, como que ele lida com as distâncias, as alturas necessárias, e a gente tem como consultar isso para desenvolver um bom projeto. Já a escala visual, ela é muito mais intuitiva. Ela é dada pelos objetos que se distribuem no ambiente. E ela pode não ser ligada à escala humana. Então, eu posso ter uma escala visual que também é ligada à humana, ou seja, dentro de uma residência, eu tenho um ambiente que visualmente se adapta ao homem e também se adapta à minha escala visual. Mas ela pode ter também uma escala completamente diferente da humana. E a gente vê muito isso presente, principalmente nos grandes edifícios, como catedrais, museus, palácios. Dentro da história da arquitetura, tem vários momentos em que isso acontece. Então, quando eu entro numa catedral, eu sei que o teto é muito mais alto do que ele precisaria ser para o uso, né, daquele local. Mas por que que isso acontece? Porque a ideia é tornar o homem menor. Para quê? Para que Deus seja maior e o homem seja colocado numa posição de necessidade e dependência de Deus.
Ou quando a gente entra por exemplo, em palácios, onde reis e rainhas dominavam, a ideia também era que o poderio do rei era essa ostentação de tetos altos, de molduras muito maiores do que necessário, de portas imensas, trazia uma monumentalidade que queria dizer que ele coordenava todo o espaço e que você era um mero visitante e que você deveria obedecê-lo. Então, a escala visual é essa escala. Às vezes a gente pode querer adotar. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver, a gente vê que hoje as pessoas gostam muito de colocar portas muito altas na entrada das residências. A gente sabe que uma porta, a escala proporcional para a altura humana seria 2,10 m, 2,15 m, que é o padrão. Porém, a gente vê muita residência com uma escala na entrada, com uma porta de 3 metros, 2,70 m, 80 m. Isso faz o quê? Isso faz com que a entrada fique muito maior e muito mais monumental do que o necessário, porque o arquiteto quis trazer essa escala visual para esse ambiente. Sobre proporção, ainda dentro desse princípio, né, de escala e proporção, proporção é muito relativa. É a relação de um objeto com outro, ou de um objeto com o ambiente que ele está inserido. Então, como eu dei o exemplo da porta, se eu tiver uma porta muito alta na entrada, proporcionalmente, a altura do meu ambiente também deveria ser alta, para que eu tenha uma proporção entre a porta e o ambiente. A mesma coisa acontece, se eu tenho uma sala e eu quero colocar um sofá, eu vou colocar um sofá de um tamanho proporcional àquela sala. A almofada do sofá vai ser um tamanho proporcional ao sofá. A mesa de centro também vai ser proporcional a esse ambiente e ao sofá. Então, proporção é sempre uma relação do objeto com o todo. O sexto princípio é o princípio do contraste. Comece a observar quando você entra num ambiente bem decorado que normalmente você tem o contraste. Contrastes entre acabamentos, contraste entre pontos iluminados e pontos escuros, contraste entre rústico e liso, brilhante e opaco. A gente viu, quem pôde assistir a série que eu sugeri, a gente vê a Ilse falando um pouco a respeito disso, dos contrastes, que ela gosta sempre de trabalhar com contraste. Esse é um princípio muito importante dentro também do design de interior. O próximo princípio diz a respeito do centro de interesse e da ênfase que damos aos objetos. É interessante criar dentro de um espaço, dos espaços, centros de interesse. Então, vou criar uma sala de estar e por acaso eu quero criar um centro de interesse onde está o meu sofá com um quadro ou uma escultura acima dele. O centro de interesse normalmente ele é criado a partir da simetria, onde o ponto simétrico é o objeto central. Isso naturalmente leva o nosso foco para o centro daquele objeto, tornando o nosso centro de interesse. A ênfase ela pode ser dada pela composição de objetos. Então, aqui tem algumas imagens em que eu tenho centros de interesse e que eu tenho ênfases de objeto. É interessante a gente tomar cuidado um pouco com o exagero de criação de ênfases e centros de interesse. Quando eu tenho muitos centros de interesse dentro do mesmo espaço, isso gera muita confusão no observador e pode tornar o ambiente bastante nervoso. Então é importante, quando eu estiver criando um layout, criando um design, eu pensar quais os pontos que eu quero criar esse centro de interesse. Esses então são os 7 princípios e quando vocês forem começar a desenhar o layout, a partir da planta que eu vou apresentar hoje para vocês, eu peço para que vocês lembrem e prestem atenção nesses 7 princípios, para que a distribuição do layout, além de funcional, também traga esses interesses, esses princípios em si. O André amanhã vai conversar com vocês a respeito de mais um pouquinho sobre layout e a partir daí, então, vocês vão começar a distribuir o layout nesse projeto. Além dos princípios, eu também preciso olhar as influências que o meu projeto pode sofrer. A primeira influência fala a respeito da função, ou seja, para que serve aquele ambiente? Esse é o primeiro que eu preciso responder.
Não adianta nada eu fazer um projeto super bem desenhado, com ideias fantásticas, criativas, se eu não respondo à função. Então, se eu tenho um cliente que gosta de cozinhar e eu faço uma cozinha que não atende esse objetivo do ambiente, que é cozinhar e que ele gosta, não adianta em nada. Eu preciso primeiro responder qual é a função. Outra influência direta ao meu ambiente são os materiais que eu escolho. Então, eu preciso sim tomar cuidado na escolha de materiais, porque eles vão influenciar diretamente no meu ambiente. A tecnologia é uma função super importante. Ela pode trazer soluções muito criativas ao ambiente. Então, por exemplo, eu quero criar uma porta que divide o ambiente, mas eu quero que essa porta, por exemplo, não tenha um trilho no piso, porque eu quero que o piso tenha uma continuidade. Eu quero criar uma porta que se recolha totalmente, fique escondida na alvenaria. Tudo isso são tecnologias que eu posso acrescentar, então, no meu projeto. Outra influência importante é o estilo do meu cliente, o estilo que eu vou trazer para aquele design de interiores. Vocês já tiveram aulas a respeito disso, sobre estilos arquitetônicos, estilos de decoração, e é importante no briefing eu já fazer uma prévia de qual estilo que eu vou adotar, então, para o meu projeto. Outra influência é a globalização e a internet. É natural o cliente vir com ideias trazidos da internet, ou mesmo nós sofremos influência da internet. Precisamos tomar muito cuidado, a gente pode fazer buscas de referências, mas tomem cuidado porque nem tudo é válido e nem tudo traz realmente benefícios. Levem sempre uma crítica sobre isso, por isso que eu conversei um pouco para vocês sobre criticarmos os mobiliários. Então leve uma crítica, veja se ela atende os princípios do design antes de adotar essa solução que você viu na internet. Uma outra influência importante são os componentes culturais, tanto daquele local ou daquela sociedade onde você está criando o projeto, quanto também da influência do cliente, então o componente cultural do cliente. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive. Eu, por exemplo, detesto dormir em locais que não fiquem escuros, né? Eu não gosto de acordar com claridade. E eu fui fazer um projeto de um hotel no Rio de Janeiro e aquele projeto não era colocado veneziana nas janelas, ou seja, era só vidro. Eu achei aquilo muito esquisito e aí eu fui buscar entender qual era o motivo, então, de não se colocar veneziana nas janelas. E o que me informaram é que geralmente os cariocas gostam de acordar com o sol, porque eles gostam de ir para a praia muito cedo. Então, eles têm como hábito não colocarem janelas venezianas. E aí, os hotéis, então, quase todos do Rio de Janeiro não tem realmente veneziana nas janelas. O que eles fazem é colocar uma cortina blackout, muito bem detalhada, para que, caso o cliente não seja daquela região e queira fechar e ficar escuro, tenha essa possibilidade. Mas isso é um elemento cultural da região. Poderia também ser um elemento do cliente. O cliente, por exemplo, não gostar de piso frio e querer a casa dele sem nenhum piso frio. Então eu preciso entender qual é o elemento cultural, qual é a história daquele cliente e por isso que eu volto a dizer, o briefing é tão importante. E o último elemento é a questão da última influência, né? É a sustentabilidade. A sustentabilidade, eu sei que vocês já ouviram muito falar sobre materiais sustentáveis, mas ela é muito mais do que materiais sustentáveis. Ela se trata de um processo de pensarmos e repensarmos como fazer bem, então, para o meio ambiente. Então, vai tanto da escolha de materiais sustentáveis, quanto também de como eu vou executar uma obra, como que eu vou jogar o entulho fora, como que, se eu não posso reaproveitar objetos, então, por exemplo, eu tenho uma porta lá que está muito velha, mas ela não pode ser reformada, trazer algo novo, em vez de eu simplesmente pegar e jogar lá fora. Então, pensar um pouco nessa influência sustentável que está no mundo todo e trazer isso para dentro do nosso projeto. Eu vou disponibilizar para vocês no Classroom a planta que nós vamos utilizar então para fazer o nosso projeto residencial. É um apartamento médio-alto padrão que possui 3 dormitórios, sendo 2 suítes. Uma suíte tem uma varanda e também uma sala de estar-jantar composta por uma varanda gourmet. Além disso, nós temos uma cozinha com área de serviço
E é importante, então, vocês se ambientarem, entenderem bem esse apartamento, esse layout, antes de vocês realmente desenvolverem o projeto. Eu vou mostrar para vocês também imagens desse projeto, das áreas comuns, imagens também da área da fachada desse edifício. É um edifício existente, fica em São Paulo, numa região nobre. Eu trabalhei nesse projeto, eu fiz parte da criação, do desenvolvimento de todo esse projeto e eu acho ele um projeto muito bacana para a gente criar aí, então, um design de interiores, tá bom? Hoje eu peço que vocês assistam a aula, já olhem essa planta, analisem, imprimam se possível. Eu vou disponibilizar essa planta também no AutoCAD para vocês, para que aqueles que quiserem desenhar no AutoCAD possam fazer, mas eu também vou disponibilizar essa planta em escala em PDF. Assim, aqueles que quiserem trabalhar à mão podem fazer. Como que vocês podem trabalhar com ela? Tanto imprimir várias e desenhar por cima, quanto vocês podem colocar um papel manteiga ou um papel vegetal por cima dessa planta e desenhar à mão também. Vocês têm instrumentos para fazer isso. Não tem prancheta, mas acredito que tenham esquadros, réguas, lapiseiras e tudo isso mais. Não esqueçam também de hoje aproveitar para aqueles que não conseguiram finalizar o exercício de cores que o André passou, vocês finalizem porque a entrega é amanhã. É importante essa entrega acontecer amanhã, porque nós daremos sequência no projeto residencial a partir então de quinta-feira. Então, façam todas as etapas que nós estamos sugerindo para que tudo corra bem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre os princípios e as influências e tragam então essa realidade para dentro do projeto de vocês. Um abraço para todos vocês e um ótimo dia.